Eu tenho aqui comigo um monte de pastas térmicas. O que todas elas têm em comum, todas estão aqui. O que todas elas têm em comum é que, eventualmente, tu vais ter que a trocar. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, que lá saber, ou caralho. Boas bandidos, eu aproveitei um teste que eu precisava de fazer com um air cooler, não tenho aqui a caixa. Este aqui, o Pure Rock LP, um low profile, e eu cheguei a mostrar este air cooler uma vez em vídeo, mas não testei porque isto não é compatível com a M5, eu pensava que era para outro teste, mas eu queria ver, este é extremamente pequeno, eu queria ver o quão bem ele se safava num Ryzen 1700, que é um PC que eu tenho, que está ligado à televisão. Eu queria ver o quão bem isso safava com algum tipo de overclock, sim ou não, porque é uma possibilidade eu ainda reaproveitar aquele processador que já tem muitos anos e que eu paguei bem caro por ele na altura, mas valeu muito a pena, ainda serve para muita coisa, portanto desde 2017 até agora, um processador fantástico, porque uma das ideias é reaproveitá-lo para meter numa caixinha mini TX, portanto é daquelas coisas, é tipo, porque sim, não é? Ou micro ATX das mais compactas, não sei, mas queria ver o quão pequeno conseguia ter o dissipador, e já que eu tenho que desmontar, aproveitei, e a pasta térmica que lá estava, naquele coisa, era uma MX4. Era a pasta térmica que eu tinha utilizado naquele dissipador, que era um Umbra, e estava instalada há 2 anos e meio. Portanto, tu vais ver o comportamento da mesma pasta térmica, colocando a mesma, 2 anos ou 2 anos e 7 meses, 2 anos e 5 meses, aproximadamente 2 anos e meio. Qual é o comportamento? Portanto, utilizei o Leanpack com o CCT, a ventoinha estava com a oscilação, não estava fixa, portanto, se queres fazer um teste 100% fidedigno, pasta térmica tem que ser com a mesma temperatura ambiente, que foi o caso, mas tem que ser com rotação fixa de ventoinha, porque se ela aquece mais, roda mais também a ventoinha, pode... Ok? Mas para teres uma ideia assim realista, não ajustei a ventoinha, portanto ele estava-me a dar com 3.7, o processador a trabalhar a 3.7 na casa dos 65 graus mais ou menos, estou a dizer demora, mas vou deixar aqui a gravação, 65 graus, estabilizou por aí, o air cooler estabiliza muito rapidamente, tirei, limpei o padrão, não é? Voltei a aplicar, voltei a colocar o mesmo dissipador e adivinha qual foi o resultado? Na casa dos 65 graus, a ventoinha poderia estar a girar se calhar umas 100 RPM abaixo, talvez. Assim a olho pareceu mais ou menos a mesma rotação até, mas portanto teve basicamente a mesma performance 2 anos e meio depois, apesar de dar para ver que ela já estava seca. Então de quanto tempo é que tu tens de trocar a pasta térmica? A resposta não existe, mas eu vou-te explicar mais ou menos porquê e coisas que tu deves ter em conta, porque alguns de vocês não querem simplesmente saber disto, não é boa ideia, e outros ficam hipocondríacos com a saúde do PC e é quase uma atividade mensal trocar as pastas térmicas, que como hobby não tem problema nenhum, mas se isso te estressa, esquece, ok? Antes de mais, antes de irmos para aí, este muito pacarrucho dissipador, tirando a parte extremamente chata, que ele tem que aparafusar da parte de trás, portanto tens que o segurar na parte da frente, rodar, girar, não sei, é um bocado chato, mas para ser extremamente compacto algum sacrifício tem que ser feito, portanto o sacrifício é esse, ok? Ele não aguentou 3.7, tive que reduzir o clock, e ele é de origem o processador 3.7 apenas em um núcleo. Se for carga em todos os núcleos é 3.2, e o que aconteceu é que ele crashava a 3.7 porque passava ali dos 80 graus e, portanto, precisaria de mais tensão. Eu recordo-me, ainda bem, que esses Ryzen de primeira geração e os de segunda, mais ou menos, para teres uma afinação porreira, era ideal mantê-los abaixo dos 75, porque eles começavam a pedir cada vez mais tensão acima dos 75. Não é que ele não funcionasse ou que fosse explodir, é que a partir dessa temperatura eles costumavam pedir mais tensão, e ao dares mais tensão ele vai aquecer mais. E ao aquecer mais precisa de mais tensão, e o
ciclo é infinito, então era arranjar a maneira de o dissipar ali abaixo de 75 e tu conseguias ter uma afinação com uma tensão muito baixa, tendo em conta o clock que ele estava. Portanto, com este pequerrucho deu para colocar a 3.5 e é um meio que aguentou no limite. Tudo bem que era um lean pack. Um lean pack é um bocado irrealista para uso diário, mas é para ver os limites, não é? Portanto, este pequerrucho muito provavelmente vai acompanhar o CPU para uma caixa muito pequena, que é mais um de muitos projetos que eu tenho, coisas para se ir fazendo. Porquê que uma pasta térmica que tu me viste a trocar com 2 anos e meio, neste caso a MX4, que sim, é uma das que tendencialmente tem melhor durabilidade, para além da relação qualidade-preço ser muitíssimo boa, desta MX4, ela tem uma durabilidade normalmente bastante boa também. Não é a melhor em termos de temperatura, não é? A melhor absoluta, não é, mas é um equilíbrio muito bom entre durabilidade, desempenho e preço, é fantástico. Ainda nos dias de hoje, e mesmo em relação à MX6, que a MX6 é um bocadinho melhor, mas também é mais cara. Porquê que não há resposta para isto? Pasta térmica está nas gráficas, ainda que PTM 7950, que é uma coisa que substitui pasta térmica, tem sido aplicado por alguns fabricantes, em detrimento da pasta térmica, mas outro assunto para outro vídeo, ainda que eu já tenha falado disso, é que pasta térmica eventualmente tu vais ter que trocar. Porquê que não há resposta? Porque existem vários fatores que contribuem para a degradação da pasta térmica. O ciclo térmico da pasta é um dos fatores que mais contribui. O que é um ciclo térmico? Está a temperatura ambiente, quando o PC está desligado, seja a temperatura ambiente 5 graus ou 30, e a temperatura a que chega quando tu estás a usar o PC, seja a puxar muito ou pouco, depende do processador. Portanto, imagina uma situação onde tu utilizas o PC 2 ou 3 dias por semana, em dias quentes, onde a temperatura é 25 ou 30 graus, num ar-condicionado, não é tudo puro, 25 a 30 graus, e tens o CPU afinado para consumir muito pouca energia, um clock baixinho, tensão baixinha, e portanto ele eventualmente chega aos 60 e não passa disso. Portanto, tu tens um delta da temperatura desde da temperatura quando está desligado, que é tipo 25 ou 30, até 60. Portanto, tens 30, 35 graus de oscilação do material. Se tu tiveres com 5 graus um frio danado e tu tiveres um processador destes novos em automático que vai ali aos 90, 100 graus com facilidade, em automático, se tu puxares por ele, tu já vais ter um delta de 90 graus entre portanto, a diferença pode ser tanto 30 graus como 90 entre um caso extremo e outro. Mas a diferença entre a temperatura mais baixa que ela está e a mais alta, e quantas vezes tu fazes o ciclo de aumentar e reduzir a temperatura, contribui bastante para aumentar ou reduzir o tempo de vida da pasta térmica. E é por isso que é comum computadores que estão ligados todos os dias, às vezes 24 horas, vê-se, por exemplo, em contexto de empresas, às vezes há alguns computadores que não são desligados, por um ou outro motivo, que nunca chegam a ser desligados ou são desligados um dia por semana, não sei o quê, e a oscilação de temperatura não é muito grande, porque é sempre o mesmo tipo de trabalho e nunca puxa nem... o processador nunca está nem totalmente parado, nem em carga alta. Muitas vezes vê-se pasta térmica que já tem quase 10 anos e tu trocas e baixou tipo 2 graus ou 3, ok? E também há aquelas situações onde tu trocaste ao fim de um ano e já fez diferença. Portanto, vai literalmente do 8 a 80, não existe uma regra. A regra é, quantas mais vezes a temperatura sobe e desce, mais degrada a pasta térmica. A diferença de temperatura entre a mais baixa e a mais alta degrada a pasta térmica, e quantas horas de trabalho ela tem a fazer esses ciclos, ou melhor, quando está ligado, quantas horas de trabalho tem, também contribui. Portanto, pode sim ser possível tu trocares a pasta térmica e ter melhor desempenho com 1 ano, como não fazer diferença nenhuma com 7. Não há resposta. E ela vai degradando muito gradualmente até que chega a um ponto onde simplesmente a temperatura dispara. Ela precisa mesmo ser trocada. Normalmente ela vai degradando aos bocadinhos e de repente, caput. E então como é que eu faço? Para mim é fácil, porque eu como faço disto trabalho e simultaneamente hobby, eu não costumo dar muito tempo para as coisas assentarem, eventualmente, como aconteceu agora, não é? 2 anos e meio foi quase um recorde para mim, num PC meu não estar a mexer em nada, portanto, não vai dar tempo. Quando eu pego num PC
para fazer alguma manutenção ou algum upgrade, eu tenho a seguinte regra. Se o PC não foi montado por mim, eu vou trocar a pasta térmica incondicionalmente, porque eu quero ver como é que ela está sequer aplicada. Eu mostrei-vos há pouco tempo atrás um exemplo de um PC, um daqueles casos que me chegam às mãos com alguma frequência, com a seguinte, o motivo é diferente, mas a história é semelhante. O PC, comprei um PC já montado, alguma coisa não está bem, e eu mandei para a loja e está tudo bem, porque passou nos testes e, portanto, bem para trás. Mas alguma coisa não está bem, portanto eu vou encontrar o gato. Uma das vezes, eu partilhei convosco, foi que estava tudo bonitinho, tudo não sei o quê, eu não crashava no teste, oficialmente, mas quando eu tirei o dissipador, a pasta térmica praticamente não fez contacto com o CPU, portanto aquilo basicamente não foi apertado, o bloco do water cooler, portanto o processador funcionava, claro que funcionava, só que começa a cair a frequência, a 500 MHz, depois cai mais 200, depois cai mais 500, entretanto um i9 vira um Celeron, mas tecnicamente não crasha e tu não sabes de onde é que vem o problema. Portanto, quando o PC não foi montado por mim, eu vou abrir, tirar, ver como é que está, portanto incondicionalmente acabo por trocar. Se o PC foi montado por mim, se tiver mais de 6 meses, eu simplesmente troco, porque se o PC me veio parar às mãos, seja para fazer simplesmente um upgrade a uma peça, acrescentar qualquer coisa, tirar qualquer coisa, alterar a caixa por estética, porque mantivemos a caixa, mas depois, epá, e tal, agora gostava de ter esta que é mais bonita, opá, todo tipo de situações. Se o PC for montado por mim e tiver menos de 6 meses e não tiver nada a ver com dissipadores, e a pasta térmica fica. Se tiver mais 6 meses, eu troco, porque já que eu estou a desmontar alguma coisa ou montar alguma coisa, já que estou com a mão na massa, há uns segundos, tac, aplica-se e, portanto, a contagem começa do zero. Outra vez, a contagem de tempo começa do zero. Não se perde nada em fazer isso. Tem sido essa regra que eu aplico e, portanto, com pastas térmicas, quando eu estou a fazer um serviço para alguém, eu tenho sempre sucesso, porque na via das dúvidas, eu troco sempre. Se não foi montado por mim, troco, que é para ver como é que estava. E se foi trocado por mim, a partir de 6 meses, eu já vou trocar. Portanto, este vídeo é tudo. Espero que tenha ajudado. Vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos à prima. Tchau, tchau.